Então tá. Como esse é o grupo que mais cai, eu vou fazer um pensando de frases, só para ver como é que você está nas frases, tá? Antes de eu te dar um explicando. Mas nós vamos fazer explicando dele também, pode ficar tranquilo. Então, vou fazer um pensando aqui, só para ter uma noção de frases com você. Ok. Então, a gente quer saber se as frases estão certas ou erradas de acordo com a norma culta. Aqui nesse quadro estão as frases que mais caem, os verbos que mais caem. Então, se você decorar essas coisas, vai ficando muito bom para você. E tá aí uma coisa que eu acho útil, gente, verbo. Vamos falar a verdade. Uma pessoa que conjuga verbo bem é excitante, é bonito. Não é bonito demais, sério. Então, nós vamos de certo ou errado aqui. Se ele reavisse o dinheiro, seria ótimo. E aí? Certo, errado ou não faço ideia? De que verbo que é isso? O verbo é o reaver. Beleza, vamos colocar aqui o verbo. E qual que é a forma correta aí? Reouvesse. Não é nem reavisse e nem reavesse. Porque senão o menino ainda troca por outra possibilidade errada. O certo aqui é se ele reouvesse. Tem que ter esse ouzinho aqui, ó. Então, é do verbo reaver e o certo é se ele reouvesse o dinheiro, seria ótimo. Não existe reavisse e nem o quê? Reavesse. Ah, mas por quê? Vou te explicar. Daqui 2 minutos. Por enquanto, vamos só ver onde é que você... O que você ia fazer de ouvido, não é isso que nós estamos fazendo? O que ia dar certo de ouvido? Tipo nada. A pessoa que obter nota superior a 80 será aprovada. E aí? Existe a pessoa que obter? Não. Você está vendo um conector aqui, no caso aqui eu usei um pronome, o quê? Relativo, tá? Então, não é a pessoa que obter, é a pessoa que obtiver nota superior a 80 será aprovada. Então, obtiver. E não pode pôr crase antes de número, né? Não vai detonando sua frase. Se ele, e agora? Se ele requisesse o documento, a empresa seria obrigada a fornecê-lo. Certo ou errado? Requeresse. Não existe requisesse. Requisesse não é de Deus, né? Não faz parte da sua gramática. Quando é que eu uso requisesse? Nunca. Não existe. Né? Então, só se você quiser espantar alguém. Então, se ele requeresse. Então, esse que é o certo, requere. Aqui tem um conector, só estou marcando os conectores para você entender por que eu vi que o verbo estava conjugado. Tá? Quando o governo intervir no caso, o país voltará a crescer. E aí? O verbo é intervir, mas a forma correta é intervier. Então, quando o governo que intervier, no caso. Aqui o verbo é obter, aqui o verbo é requerer mesmo, aqui o verbo é intervir, mas conjugado fica quando o governo que intervier, beleza? Aqui o verbo é dispor, então eu tenho lá assim, ó, caso alguém se dispôsse a ajudá-lo, avisaríamos. E aí? Horroroso, né, gente? Dispôs-se, pelo amor de Deus. Caso, conjunção, alguém se dispusesse. Tudo S, né? Caso alguém se dispusesse a ajudá-lo, avisaríamos. Se você ouvir novamente, diga que estamos à sua espera. E aí? Conector é o verbo ver, não é isso? Conjugado, ele fica com a letra I. Então, essa frase aqui está dentro da norma culta. Então, aqui é o verbo ver, conjugado, ele fica com qual letra? I. Então, se você me ver na rua, me cumprimente ou se você me vir? Se você me vir, né? Se você me ver, não me cumprimenta não, que você vai espantar meus alunos, né? Só se você o quê? Me vir, que aí você já dá um exemplo
já fala assim, olha, eu estou conjugando assim, porque eu sou aluno dela, que aí vai que a gente já arruma outros. Então, se você me vir novamente. Eu fico tentando fazer até as vendedoras de loja fazer concurso, tá, gente? Eu falo, eu trabalho com português, se quiser mudar de vida, fazer um concurso. Né? Uai, gente, vai que a pessoa resolve estudar. Né? Tem um lugar que eu tomo um café na padaria, que o cara está estudando matemática. Ele está até assistindo as aulas da Cassinha, da minha irmã também. Ele está formando agora em matemática. Falei, menina, o que você vai ficar fazendo sanduíche, formando em matemática? Vai estudar para um concurso que caia em matemática. Tem vários concursos aí que o povo está deixando de passar por conta de o quê? Matemática. Pode começar com um de prefeitura, gente. É melhor do que onde ele está. É ou não é? No fundo, ele está estudando. Uai. Então, ele está assistindo altas aulas da Cassinha. Agora ele tem que fazer aqueles estágios obrigatórios, sabe? Aí assim vai pôr ele de estagiário dela. Falei, você vai aprender. Aqui, se você ficar um ano acompanhando a pessoa, você vai aprender, não tem condição. Entendeu? E é legal, se a pessoa vai mudar a vida dela, né? Vai fazer outra coisa. A vida, se ele está estudando é porque ele quer mudar de vida, concorda comigo? Ele não ia estar fazendo matemática se ele quisesse trabalhar em padaria. Logo, tem que incentivar. Vai que dá. Esse está certo. Procurava alguém que lhe aprazesse em vários momentos. E aí? Conector. Beleza? Esse verbo é o verbo aprazer, que significa dar prazer. Beleza? E aí? Procurava alguém que lhe aprovesse. Olha que lindo. Hoje você vai chegar à sua casa e falar assim, se isso me aprovesse, pedir-lhe-ia, para juntar com a aula de colocação pronominal, né? Se isso me aprovesse, pedir-lhe-ia. Como não me apraz, não faça. Meu marido passando a mão no meu cabelo, engordurando, não faça isso. Então, se isso me aprovesse, pedir-lhe-ia. Não é bonito? Ah, é bonito, gente. Mas esse verbo vocês usam, por incrível que pareça. Eu já vi muitas pessoas falando naturalmente assim, faço o que me aprouver. Só que a pessoa fala, faço o que me aprouver, sem entender o que ela está falando. Faço o que me aprouver, quer dizer, eu faço aquilo que me dá o quê? Prazer. Faço o que bem me aprouver. Vocês nunca falaram isso? Não. Que isso, gente? Tipo um ditado, não? Não? Nossa, agora nós vamos falar, então. Faço o que me aprouver, só faço o que me apraz. Né? E esse verbo cai muito em prova. Ó, bonito. A pessoa que interpuser recurso no prazo, então o verbo é interpor. Então, a pessoa que interpuser recurso no prazo terá direito à resposta. Certo ou errado? Certo, né? Então, o conector interpuser. Essa daqui está certa. Bom, agora você precisa entender que se eu te explicar o grupo 2, você consegue fazer isso aqui tudo. O grupo 2 bem explicado, você tem que dar conta de fazer isso aqui. Entendeu? Então, vou te explicar o grupo 2 e eu tenho certeza que você vai sair daqui, por exemplo, tendo condição de olhar essa lista e falando assim, certo, errado, beleza? Então, até aqui todo mundo entendeu? Você só viu as frases e reconheceu que você ia acertar umas, errar outras, mas com o grupo 2 na sua cabeça, você ia acertar todas, tá? Eu vou te dar uma pequena tabelinha com uns 40 verbos, então você vai acertar. Não é muito. É o necessário para você ser aprovado, tomar posse, mudar a sua vida. Bom, pensei nisso aqui, vou fazer os mesmos verbos, ver e vir. Só que, por incrível que pareça, aqui é muito, muito mais fácil. O grupo 2 cai mais, mas ele é mais fácil, tá? Vamos começar pelo verbo ver. Então, aqui vou pôr o verbo ver. Então, eu fiz assim, ó. Eu vi, tu viste, ele o quê? Viu. Nós vimos, vós vistes, eles o quê? Viram. Não é essa daqui que é a base? Então, a base do verbo ver, qual que foi? Tirou o rã, a base ficou o quê? Vi. Então, vou colocar só a base aqui, ó. Vi, vi, vi. Subjuntivo, o que você sabe que tem? Conjunção.
Beleza? Subjuntivo, o que você sabe que tem? Conjunção. Ô Flávio, eu quero pôr quando no futuro e você pôr se. Não tem isso não, gente. Pode ser qualquer conjunção. Eu posso ter um futuro com um que aqui, não tem problema. Um pronome relativo, por exemplo, ó, a pessoa que me vir, beleza? Quando você me vir, se você o quê? Me vir. Pode ser qualquer conjunção. Todo mundo entende? Então, o subjuntivo ele precisa ter conector, que pode ser conjunção e pode ser também pronome o quê? Relativo. Então, ele precisa ter conector. Então, pode ser qualquer um, eu não errei, não. Pode ser se, pode ser que, pode ser caso, pode ser quando. Aqui o caso, no fundo, não cabe, tá? Porque ele não aparece. No grupo 1 também, tá? No grupo 1 você pode colocar um caso, por exemplo. Caso ele venha me visitar, caso ele me veja novamente. Beleza? Então, o que você precisa é de uma conjunção. Embora ele seja meu amigo, caso ele esteja aqui, tá vendo? Dá para usar qualquer conector. Então, só para você não ficar preso, assim, não é sempre o que, qualquer conector. Pode ser que, pode ser se, pode ser caso. Então, pretérito perfeito indicativo, peguei a base. Aqui é só para eu colocar o quê? Ra em todas, 6 vezes ra. 5 vezes, na verdade, porque no vós é o quê? Re. Não é só no vós que é re? Não é, gente? Então, aqui, ó, eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantareis, eles o quê? Cantaram. Aqui, o que é para eu pôr? 6 vezes o quê? S, S, E. Isso é fixo, por isso que está de preto. Vocês lembram que a gente comentou que o que fosse de preto não mudava? Então, aqui, ó, se eu visse, se tu visse, se ele visse. Se nós víssemos, se vós visseis, se eles o quê? Vissem. Isso é preto porque não muda em nenhum verbo. Tipo isso aqui que está escrito, vai ser para o resto da vida assim. 6 vezes a letra R. Não é 6 vezes a letra R? Se eu visse, tu vires, se ele visse, nós vimos, vós virdes, eles o quê? Virem. Então, isso aqui não muda nunca. O que está em preto não muda nunca. Sabe o que muda? A base. Então, por que o verbo ver, quando está conjugado, fica com a letra I? Porque a base dele é com I. Não é uma exceção, não é uma coisa tirada de trás da minha orelha, é porque a base dele é com I. Então ficou, se eu o quê? Visse, se tu visse, se ele visse, se nós víssemos, vós visseis, eles vissem. Não ficou tudo com I? E aqui ficou tudo com I também, ali também. Então ficou, eu vira, tu o quê? Viras, ele vira, nós víramos, vós vireis, eles viram. Se eu visse, se tu visses, se ele visse. Se nós víssemos, se vós visseis, se eles o quê? Vissem. Se eu vir, se tu vires, se ele vir. Se nós virmos, vós virdes, eles o quê? Virem. Então, se eu vir, se tu vires, se ele vir. Então, entendeu por que o verbo ver fica com I? Não é exceção, é só porque a base dele era com qual letra? I. Então, aqui, ó. Se eu vir você, se você me vir novamente, se nós nos virmos novamente. Eu não posso falar se nós nos vermos novamente, não. Né? O cara virou para você e falou assim, seria melhor se nós nos vêssemos mais. Aí você pensou, não vai passar no concurso, né? Pensou, não vou pegar, que esse moço não vai ser bom para mim. Então, se nós nos víssemos mais. Beleza? O que está em preto muda ou é fixo para o resto da vida? Fixo para o resto da vida. Então, aqui, ó, se eu conjugar qualquer outro verbo, essa parte não muda, ó. E eu já, ó, como é que a minha cabeça trabalha? Ra 5 vezes. Aqui, ó, ra 5 vezes e uma o quê? Re. Aqui eu sei que é SS, é o quê? 6 vezes. Não é isso? Aqui eu sei que é R quantas vezes? 6 vezes. Todo mundo R.
Aqui eu tenho que colocar conector, posso pôr o que para variar? Pode ser uma conjunção. A pessoa que me visse, não é isso, gente? A pessoa que me vir. Então, eu posso colocar um conector aqui diferente. Não tem problema, só para você lembrar que não é fixo, tá? Ok, aqui, ó, não sei se você está observando, eu estou colocando as desinências de pessoa. Tá vendo que esse pedacinho é desinência de pessoa? Ela também não muda. Então, S no tu, mos no vós, is no mos no nós, is no vós, M no eles. Nada, S. Olha aqui, ó, tá vendo que são quase as mesmas? Você consegue observar isso? Ó? S, mos e S, você vê que é igual, ó, e M. Então, as desinências de pessoas são iguaizinhas, tá vendo? Então, S, nada, mos e S, M. Quando chegou aqui, altera um pouquinho, porque aqui está terminando em consoante. Aqui estava terminando em o quê? Vogal. Então, como terminou em consoante, eu tenho que fazer um ajuste. É S, porque senão não tem jeito de ter R e o quê? S, é só um pequeno ajuste. Aqui não teve problema, aqui teve, ó. E aqui ajustei. Mas é sempre a mesma. Não é sempre a mesma? Então, por que isso está em preto? Porque nunca muda. Ah, eu quero fazer outro verbo. Então, eu quero fazer o verbo vir. Bom, beleza. Verbo vir, eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, vós viestes, eles o quê? Vieram. A base, última, terceira do plural, menos o rã. Tirei o rã, a minha base ficou qual? Vier. Não é isso que ficou minha base? Então, aqui, ó, eu viera, tu vieras, ele viera. Nós viéramos, vós viereis, eles vieram. Que eu viesse, que tu viesses, que ele viesse. Que nós viéssemos, que vós viesseis, que eles o quê? Viessem. Que eu vier, que tu vieres, que ele vier. Que nós viermos, que vós vierdes, que eles o quê? Vierem. Isso muda quando? Tipo, nunca. Todo mundo entendeu o que a gente fez ali? Então, por que é o certo se eu intervier no caso? Se eu intervier, se ele o quê? Intervier. Você entende que se eu fizer o verbo vir, automaticamente eu tenho intervir, convir, provir, sobrevir, advir. Você entende isso? Entende? É só colocar o prefixo, ó, prefixo inter. Eu interviera, tu intervieras, ele o quê? Interviera. Nós interviéramos, vós interviereis, eles o quê? Intervieram. Todo mundo consegue perceber? Coloquei um prefixo, inter. Se eu interviesse, se tu interviesses, se ele o quê? Interviesse. Se nós interviéssemos, se vós interviesseis, se eles o quê? Interviessem. Não é só colocar o prefixo aqui? Coloquei aqui, ó. Se eu intervier, se tu intervieres, se ele intervier. Se você convir comigo, se você convier. Aqui, ó. Convir está aqui. Coloquei uma conjunção. Se você convier. Se você convier. Se você provir de um lugar frio ou provier? Provier. Todos esses daqui, ó, são iguais ao verbo que vir. Você já fez todos esses. Não é só colocar o prefixo na frente? Não é, gente? A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu tenho o verbo ver. Aí eu posso fazer antever, entrever, prever. Não é a mesma coisa? Rever. Então, todo mundo vai seguir esse.
Então, o certo é, se ele antevesse o futuro ou se ele antevisse? Antevisse. Se ele prever o que aconteceu ou se ele previr o que aconteceu? Previr, não é isso? Se ele previr o que aconteceu. Não é, gente? Previr o que vai acontecer. Né? Se ele previr o futuro. Beleza? Se ele previsse coisas importantes. Conseguiram pensar? Sim? Então, fiz o grupo 2, expliquei. Aí, vou encerrar esse bloco e vou te dar agora uma tabela de bases do grupo 2, mas já vou encerrar esse bloco.